Olá novamente a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do treinamento olímpico em matemática, da frente de geometria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potência de ponto e eixo axial, ok? Então vamos começar aí com uma definição. Então, definição. Seja gama uma circunferência de centro O e raio R, e seja P um ponto que está a uma distância D de O. Vamos definir a potência do ponto P em relação à circunferência pela seguinte expressão. Olha só. A potência de P em relação a gama é representado pela distância ao quadrado menos o raio ao quadrado. A distância do ponto P ao centro da circunferência, ao ponto O. Nesse primeiro caso aqui, perceba que o ponto P é exterior à circunferência. Portanto, a distância de O até P é maior que o raio da circunferência. Portanto, D ao quadrado menos R ao quadrado dá um número positivo. Então, nesse caso, a potência do ponto P em relação à circunferência gama é um número positivo. Se o P estiver sobre a circunferência, perceba que a distância de O a P é exatamente o raio. Então, distância ao quadrado menos o raio ao quadrado, essa diferença é zero. Então, se o ponto estiver sobre a circunferência, a potência do ponto P em relação à circunferência gama é zero. Agora, se o ponto P for interior à circunferência, essa distância D é menor que R, portanto, D ao quadrado menos R ao quadrado dá um número negativo. Logo, se P for interior, a potência de ponto P em relação à circunferência gama é um número negativo. Certinho? Vamos ao primeiro teorema aí. Teorema 1. Seja P um ponto e gama uma circunferência, se uma reta que passa por P intersecta a circunferência nos pontos A e B, então o produto PA, o segmento PA vezes o segmento PB é constante. Olha só. Então, nós temos aqui a circunferência, com um raio dado, e um ponto P. Nesse caso aqui, o ponto P está fora. O que vai determinar a potência do ponto P, o número da potência do ponto P, é exatamente esse produto aqui. Tá bom? É o produto do tamanho de PA vezes PB. Tá bom? Teorema 2. O conjunto dos pontos que possuem a mesma potência, com relação a duas circunferências dadas, ou seja, conjunto de todos os pontos que possuem a mesma potência com relação a duas circunferências dadas, esse conjunto de pontos é chamado de eixo radical. É uma reta perpendicular à reta que contém os centros das circunferências. Tá bom? Então tá aqui, tem um ponto P fora da circunferência, certo? O conjunto dos pontos que possuem a mesma potência com relação a essas duas circunferências, no caso aqui do P, é essa reta, são todos os pontos dessa reta perpendicular, ao segmento que une O1 e O2 aqui. Tá ok? Então vamos aí para uma aplicação dessa parte desses teoremas que nós vimos aí. Então, problema, Dois círculos, γ1 e γ2, intersectam-se em P e Q. Uma reta passando por P intersecta γ1 e γ2 novamente em A e B, respectivamente. Se x é ponto médio de AB, e a reta que passa por Q e X intersecta γ1 e γ2 novamente em Y e Z, respectivamente, prove que X é o ponto médio de Y, Z. Nossa, galera, ficou meio confuso, Então vamos devagar, vamos lá. Então nós temos dois círculos, γ1 e γ2, que se intersectam em P e Q. Então temos aqui, γ1, γ2, dois círculos que se intersectam em P e Q. Ok? Uma reta passando por P intersecta γ1 e γ2 novamente.
Por que intersecta novamente gama 1 e gama 2? Porque no ponto P, essa reta aqui já intersecta gama 1 e gama 2 no ponto P, né? Então, além do ponto P, ela vai intersectar gama 1 em A e vai intersectar gama 2 em B, tá ok? Se X é ponto médio de AB, então nós temos aqui o segmento AB e o ponto X é ponto médio do segmento AB, ou seja, a distância de X até B e a distância de X até A, né, tem o mesmo valor, ok? Tá. Se X é ponto médio de AB e a reta que passa por Q e X intersecta gama 1 e gama 2 novamente, por que novamente? Olha, porque essa reta aqui, ao passar por Q, está interseccionando tanto gama 1 como gama 2. Então, e vai interseccionar de novo em Z e Y. Em Y em gama 1 e Z em gama 2. Tá? Y e Z respectivamente para gama 1 e gama 2. Eu com lambda aqui na cabeça. É gama 1 e gama 2. Tá ok? Prove que x é o ponto médio de YZ. Então, nós já temos que x é ponto médio de AB, queremos mostrar que x é ponto médio de YZ também. Então, vamos lá para a resolução, né? O que nós temos aqui? Então, nessa reta, nós temos que x é externo ao círculo gama 2. Sim? Então, nós temos que a potência de x em relação a gama 2 é xp vezes xb. Olha lá. Potência de x em relação a gama 2, xp vezes xb. Tá bom? Mas, além disso, nós temos outra reta que passa por x e que corta gama 2 em dois pontos, né? Então, da mesma forma, nós temos aqui que a potência de x em relação a gama 2 é xz vezes xq. Ah lá. Potência de x gama 2 é xz vezes xq. Sim, olha só. Então, a potência de x em relação a gama 2 pode ser escrita de qualquer uma dessas duas formas. Da mesma forma, nós temos que o quê? O ponto x é ponto interior de gama 1. Sim? Então, a potência de x em relação a gama 1 é a medida de xp vezes a medida de xa. Só que se nós pegarmos a medida de xp vezes a medida de xa, isso dá um número positivo. Então, na verdade, né, o produto da medida de xp vezes a medida de xa dá menos a potência do ponto x em relação a gama 1. Né? Porque, olha só, nós vimos lá na primeira definição, né, que a potência do x, se o x for interno, dá um número negativo. Mas produto de duas medidas é um número positivo. Né? Então, um número negativo nunca pode ser igual ao número positivo. Por isso que nós estamos multiplicando a potência de x em gama 1 por menos. Tá bom? Mas, da mesma forma, nós temos essa outra reta aqui passando pelo ponto x e cortando gama 1 em outros dois pontos, certo? Então, da mesma forma, menos potência de x em relação a gama 1 é xy vezes xq. Sim? Bom, então nós podemos escrever menos potência de x em relação a gama 1 também dessas duas formas. E como que nós vamos usar isso para resolver o nosso problema? Então, olha só as igualdades que nós temos aqui. Então, a potência de x em gama 2 é xp vezes xb, que é igual a xz vezes xq. Mesma coisa, menos potência de x em relação a gama 1. Né? Ela pode ser escrita como produto do segmento xp vezes xa ou xy vezes xq. Bom, se isso é igual a isso é igual a isso, se eu fizer esse número dividido por esse número, tem que dar igual a esse número dividido por esse. Certo? E é isso que nós vamos fazer. Olha lá. Estou pegando o resultado desse produto, estou dividindo por esse. E estou falando que isso é igual ao resultado desse produto dividido por esse. Sim?
Mas espera aí, eu tenho aqui x, a medida de xp vezes a medida de xb, dividido pela medida de xp vezes a medida de xa. Eu posso simplificar a medida de xp pela medida de xp, porque é o mesmo número. E do lado de cá só sobra xb sobre xa. Mesma coisa eu posso fazer aqui, olha. Aqui eu estou multiplicando a medida de xq, multiplicando a medida de xq. Posso simplificar aqui e sobra só xe, xy. Ou seja, xb está para xa, assim como xe está para xy. E a gente acabou de provar que o ponto x é ponto médio de xe, xy. Galhardo, mas por quê? Ué, qual que é a relação de xb dividido por xa? Olha lá. Nós não sabemos que x é ponto médio do segmento AB? Então, xb dividido por xa tem que dar 1. Sim? Então, xe dividido por xy, então xe dividido por xy também dá 1. Portanto, xe tem a mesma medida que xy. Tá ok? Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam. Sim, se eu demorar um pouquinho, não se preocupem, eu respondo, tá bom? Estou postando junto com esse vídeo a lista de exercícios para fixação. Um grande abraço a todos, bons estudos, fiquem em casa.